E som, teste. E som, testando. Campo masculino, aí não me 40. Eu procurei no 40 não achei. É porque já foi vendida, né?
Oiê, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Microfones desligados. Me ouvem perfeitamente? Sim. Só para Boa avisar que vou tarde, dar. sim. Boa tarde, maravilhoso. Tudo bem? Ele Tô já bem, aparece você? no painel vermelho. A Fernanda também, com a decoração linda ali atrás. Gente, vou dar 3 minutinhos só para garantir que o máximo de gerentes possíveis consigam logar e pegar o treinamento desde o início, tudo bem? Retorno em 3 minutinhos aqui com vocês. Chegou calça? Aham. Tá bom.
Oiê, agora sim, oficialmente, boa tarde. Olha como valeu a pena esperar. Pessoal que entrou por agora, gente, eu entrei no início, tenho feito isso nas apresentações e dado 3 minutinhos para dar tempo aí de quem não havia conseguido logar. Vou pedir que todos me confirmem se estão me ouvindo perfeitamente antes de a gente começar aqui. Estou já vendo alguns rostinhos. E vou pedir para que todos que estão aqui presentes abram as suas câmeras, tá? Estamos aqui somente entre gerentes, né? E supervisores também. Então, vou pedir que vocês abram as suas câmeras para que a gente consiga ter essa troca um pouco mais próxima. E eu, como não conheço todo mundo, quero ter a oportunidade de pelo menos olhar aí no rostinho de vocês e associar com os nomes, tá? Confirmem para mim, por favor, se todos me ouvem perfeitamente. Sim. Gente, para quem não me conhece, eu me apresentei no primeiro módulo, mas não sei se tem aqui novos gerentes, né? Se todos estavam de fato presentes no nosso primeiro módulo aí da semana passada. Então, para garantir, vou me apresentar novamente. Eu me chamo Patrícia Rocha, faço parte aí do time comercial do varejo da MC e estou conduzindo aí algumas trilhas de treinamento com vocês, focada em vendedores, como nós tivemos ontem, por exemplo, para os gerentes que estavam presentes aí junto com seus times, né? E focada também para vocês, gerentes, que são aí a nossa força, né? Os líderes que estão à frente aí desses times maravilhosos. E a ideia hoje é a gente trocar, dar continuidade na nossa trilha gerencial, que lembrando, ela é composta por 4 módulos, estamos aqui no segundo. O primeiro nós fizemos ali em cima de um dos temas principais que vocês trazem muito como um dos desafios, né, que é o foco em gestão de pessoas. Recebi bastante feedback positivo de vocês, inclusive em relação a isso. A gente fez isso no primeiro módulo, mas deixo claro que tem muita coisa para a gente se aprofundar e continuar trocando, principalmente no que se refere a boas práticas, para conseguir aí continuar se destacando nesse processo desafiador e extremamente competitivo, tá? Bom, no primeiro módulo, a gente falou sobre gestão de pessoas, sobre a capacidade de vocês, enquanto líderes, né, se tornarem mais influentes perante os vendedores de vocês, para sanar alguns desafios, como, por exemplo, ter mais competitividade em relação à concorrência, quando a gente olha, né, para os casos de times, vendedores, trocarem aí o escopo de trabalho de vocês dentro de lojas, marcas de vocês, pela do vizinho, por exemplo, e vários pontos que acredito que deve ter colaborado bastante para vocês aí nas conduções dos times, trocamos sobre feedback e tudo mais. Hoje, o que eu trago aqui para vocês, no segundo módulo, para a gente se aprofundar, eu acho que é também uma das principais dores de vocês, que é esse processo onde tudo acontece tão rápido, a gente precisa ter mais poder de decisão e com rapidez, com velocidade, senão a gente fica para trás. É essa capacidade mais analítica e, principalmente, junto com a análise, a estratégia, tá? Então, e que também, para mim, eu considero muito que quando o líder consegue ter domínio sobre esses 2 pontos, análise e estratégia, também é um dos pilares que faz aumentar a influência dele perante o time, tá? Porque é algo que traz mais segurança para os teus vendedores, de ver vocês, enquanto gerentes, realmente como a cabeça ali, né? Conduzindo, tocando o barco, né? Traz aquela confiança em relação a quem está me conduzindo, tá? Então, para a gente tocar, já começando aqui no processo sobre tendências de gestão de varejo, né? A ideia aqui dos meus materiais é realmente trazer assuntos que a gente consiga entender um pouco mais do cenário atual, mas é claro que, né, gente, sem perder a nossa base do que, porque eu estou vendo aqui alguns rostinhos, alguns gerentes que eu já conheço, sei que atuam há anos como gestores e que tem aí uma bagagem incrível que tem colocado em prática. Então, a ideia é não fugir do que a gente já faz, do que realmente a gente já validou, que funciona, mas é claro que trazer um respiro aí do que a gente precisa repaginar, digamos assim, para continuar sendo eficiente, tá? Então, só para introduzir o nosso treinamento, eu trago aqui algumas tendências principais de varejo quando a gente fala de gestão, né? O olhar desse gerente que hoje estão aí, vocês, cada um dentro das suas lojas, olhando para o shopping, olhando para várias frentes, né? Uma visão holística 360 do negócio, tentando entender quais desafios, né, e oportunidade vocês têm em relação aos clientes, em relação à equipe, ao shopping, à região de vocês e etc. Então, aqui eu levanto alguns pilares, 4 principais deles,
E quando se fala de um gerente que tem uma gestão atual, inclusive eu vou pedir para vocês tirarem print, né? A gente disponibiliza os materiais, mas vão tirando print para que vocês consigam associar o conteúdo depois. São pilares que vocês precisam estar com eles mais em foco, tá? Principalmente num período onde, ontem eu falei para os vendedores, né, sobre o quanto que a gente consegue fazer uma linha do tempo do que mudou em relação a quando nós que estamos há mais tempo começamos no varejo. E para vocês, gerentes, eu acredito que é a mesma coisa, né? Quanta coisa mudou e quanta coisa agregou também. Inclusive, uma das coisas que eu mais escuto é, Paty, como aumentou o volume das coisas que eu preciso prestar atenção. E no meio de tudo isso, apesar da minha bagagem, apesar da minha experiência como gestor, justamente porque aumentou esse volume de demanda, eu acabo ficando sem foco, sem muito poder de decisão e, no final das contas, do dia, da semana e do mês, não entregando o resultado que eu gostaria, mesmo tendo toda a expertise, bagagem, know-how que eu tenho enquanto gestor, tá? Então, aqui, gente, a ideia vai ser trazer vocês um pouco mais para o foco, para entender de tudo que mudou, de tudo que realmente se transformou, onde que a gente não pode deixar de olhar de forma inegociável para ter o resultado. É o que eu sempre falo, tudo não terás, né? Não vai ter, não tenho como, muitas vezes, absorver tudo, mas tem coisas que são inegociáveis. E quando a gente para refletir sobre resultado, no final das contas, a gente para e chega na conclusão que a gente não precisa de tudo para chegar no resultado. A gente precisa não abrir mão de algumas coisas para realmente conseguir focar e chegar no resultado. Vai ser perfeito? Não vai ser. Perfeito seria se eu desse conta de tudo. Mas eu consigo entregar o que eu preciso entregar se eu conseguir entender no meio de todo o volume, de toda a transformação que realmente eu não posso deixar de olhar. E para começar, esses 4 pilares aqui, acredito que muitos de vocês já se atentam, até pela necessidade latente que tem, né? Mas aqui a ideia é realmente a gente trazer um pouco mais de consciência para essa operação. Então, começando por personalização e foco em dados, tá? Muitos de vocês tem já como cultura, isso lá do varejo antigo, começando pelos dados, análise no caderninho, anotando, acompanhando cliente a cliente, né? A gente sabe que apesar da evolução, a essência da análise de dados, quando a gente fala de acompanhar um cliente, entender, ela não mudou, ela é a mesma. Só que uma das coisas, quando a gente fala de gestão atual, é entender que hoje tudo que eu sei ela é importante, mas não é mais o suficiente apenas, né, aquele ponto que eu aprendi, que eu havia executado até então, né? Então, quando a gente fala de personalização de foco em dados, hoje a gente ainda tem muito uma confusão. Acredito que todos vocês têm aí ou Lynx ou Almode, um dos 2 sistemas, por exemplo. Tem CRM, agora, né, todo mundo virando para Giver, a nossa plataforma oficial aí de CRM, vão ter mais acesso em relação a histórico de compra, de frequência dos clientes e tudo mais. Só que quando a gente fala em dado, falando de varejo atual e de gestão atual, não é mais suficiente saber o histórico de compra dos clientes, que é o que o time de vocês de vendas também acabam se perdendo. Não é mais o suficiente a gente saber a frequência de compra, se faz 30 ou 60 dias que ele está sem comprar na loja, etc. São informações relevantes para começar, mas elas não são mais o suficiente. E foi, inclusive, um pouco da introdução que eu trouxe ontem no treinamento para os vendedores. Hoje, quando a gente fala de foco em dados versus personalização, eu não consigo fazer isso se eu não tiver uma estratégia, um método para saber mais sobre a vida externa da minha cliente, que vai além do sistema que eu tenho de CRM, de acompanhamento. Quando eu falo de saber sobre a vida, não é num sentido de saber, entre aspas, né, sobre a vida em si da cliente, mas é sobre eu saber mais sobre o lifestyle dela, sobre o ecossistema que ela está inserido. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, gestores? Porque quando eu vejo os nossos vendedores fazendo as suas prospecções e tentando fidelizar as suas clientes com base no histórico de compra, o último produto que ela comprou, né, a última vez que ela apareceu na loja, ou pegando ali a data de aniversário, que é a data mais quente de relacionamento para se relacionar, sem minimamente saber qual que é realmente o contexto atual daquela cliente, que hoje, por exemplo, a gente consegue saber um pouco mais através das redes sociais. Isso aqui é uma falha quando a gente fala de análise de dados com foco em personalização. Eu não consigo personalizar nada se eu não consigo acompanhar em tempo real
o que a minha cliente realmente gosta, faz, onde ela anda. E quando eu falo gosta, gente, o histórico de compra ele é muito falho em relação a isso. Porque hoje a gente tem aí, vocês têm as clientes de vocês, tem as clientes fidelizadas, que vocês batem no peito como gestores, até porque estão há mais tempo, né, dentro de loja, troca vendedor, sai vendedor, entra, etc. E quem acaba ficando com o histórico geral acaba sendo vocês enquanto gerente. E a gente acaba batendo no peito e dizendo, eu conheço determinado gosto de cliente, né? Às vezes pode até a nossa consumidora estar sendo atendida por um vendedor novo que a gente trouxe, treinou, etc. E vocês se sentem seguros por achar que sabem de fato, né? E conhecem os gostos, etc. Só que nesse contexto atual sempre foi, só que agora muito mais, quando a gente fala de conhecer a cliente, é acompanhar as mudanças de virada de chave dessa consumidora em tempo real, tá? E aqui nos outros eu vou passar um pouco mais rápido, mas aqui eu vou trazer como exemplo para vocês. Eu tinha uma cliente dentro de uma das lojas em que eu fazia gestão. Acho que eu gosto de trazer referência porque a gente se identifica, né? Eu já fui gerente de loja também. E eu lembro que eu sempre tinha ali muito mapeado as minhas clientes VIPs, as minhas clientes fidelizadas, né? Enfim, já usava, além do histórico numérico de compra, produto, para entender e analisar um pouco mais o comportamento. E eu lembro que a minha equipe era sempre muito bem treinada para conhecer os clientes de forma coletivamente. Não interessa se a cliente Maria VIP era do vendedor Leonardo. Indiferentemente disso, toda a loja sabia do histórico da minha cliente Maria, porque ela era importante para a loja como um todo, né? E eu lembro que uma vez a Regina, o nome dela, uma cliente que eu nunca vou esquecer, porque ali foi o que eu aprendi, que a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente acha que realmente sabe o que as nossas clientes gostam e o momento em que elas estão, né? Todo o meu time foi para atender a Regina, que era uma das clientes mais importantes da nossa carteira, em termos de faturamento e também frequência. E eu lembro que a gente já tinha muito mapeado todo o lifestyle da Regina, que era uma empresária, viajava, tinha suas empresas internacionais, etc. E sempre séria, clássica, alfaiataria, tudo que era de alfaiataria, ela levava praticamente tudo, abraçava. E é óbvio que toda a minha equipe treinada no gosto da Regina, eles foram ali atender já com todas as produções, todos os looks montados. E eu lembro que foi a primeira vez, depois de 3 anos seguidos atendendo a Regina, que a gente ficou 1, 2 horas praticamente no provador se debatendo em relação aos produtos, porque foi a primeira vez que a Regina não se encontrava. E aí eu precisei interferir no atendimento, apesar de toda a minha equipe ser muito bem treinada, para entender o que estava acontecendo. Afinal, cada ida da Regina, a gente sabia que era ali acima de 10 mil, uma venda garantida, né? E começou a bater o desespero, porque nada a Regina gostava. E aí eu entrei na venda e resolvi perguntar para a Regina, que é uma falha que a gente tem muito grande quando a gente acha que conhece o nosso cliente, né? Que é, Regina, o que exatamente, para que exatamente que você quer esse produto? E eu não vou perguntar para quê, para qual evento, porque eu sei exatamente os eventos que você frequenta. Mas, nesse momento, intencionalmente, o que você precisa em termos de emoção, enfim, porque a gente já checou tudo, a gente já te conhece há mais de 3 anos, e o nosso produto não está, nesse momento, fazendo sentido, e eu não estou entendendo por quê. E aí a Regina trouxe para mim, olha, Paty, eu só queria que os vendedores saíssem do provador, porque eu gostaria de te trazer uma situação que é o que está me fazendo não conseguir escolher as peças que eu sempre escolho. É que, na verdade, aí os meus vendedores saíram todos, né? Na verdade, eu vou ter um evento, sim, que é de trabalho, como sempre, no Canadá. Mas, dessa vez, o meu ex-marido vai estar lá e ele vai estar com o atual e eu gostaria de ir com uma roupa, uma produção um pouco mais diferente, tá? O que foi isso, gente? Quando a Regina me trouxe isso e do nada a gente virou a chave e foi vendedor buscando os nossos vestidos de fenda e de brilho, uma produção totalmente diferente, que pra gente que já conhecia a Regina, é óbvio que a gente não iria demonstrar, porque há 3 anos a Regina estava comprando praticamente o mesmo produto, tá? E aí foi a hora que eu comecei, era o momento que eu estava mais ali no digital, no Instagram, e aí eu comecei a olhar o Instagram da Regina, eu falei, putz, perdi o momento, porque estava muito claro lá, que a Regina, ela, quando eu conheci, ela estava casada, ela se separou, está ferida em outro contexto, emocionalmente é lógico que eu, enquanto gerente, precisava estar acompanhando isso aqui em tempo real, né? Quando a gente fala de fidelização, conexão,
para conseguir acompanhar e não perder a Regina como cliente, porque daqui a pouco, nesse contexto, se eu não sei, ela acha que dentro da minha loja não tem esse produto e ela acaba, por uma questão circunstancial dela e não em relação à loja, ao meu vendedor, trocando, porque eu não tive a oportunidade de realmente entender nas entrelinhas. Para que eu contei aqui essa história para vocês, tá? Até para que vocês tragam isso também para os vendedores de vocês. Porque hoje a gente perde, sim, muitas vendas por não conseguir ter a capacidade de atração de clientes novos. Mas a gente perde muito mais venda por não conseguir entender e estudar e analisar, que entra aqui a capacidade, né, de análise de dados, a fundo o real momento das nossas clientes. E aqui que entra o poder da personalização. Eu não personalizo nada se eu não entendo em que contexto as nossas clientes estão de fato, tá? Então, até eu coloquei aqui abaixo como apoio, né, como esse slide vai para vocês, eu quero que fique aqui os apoios do que eu estou falando. Saber da vida do nosso cliente, além dos números e do histórico de compra. Isso para vocês que são líderes, gente, é fundamental. E vocês que são líderes nesse momento que a gente sofre tanto com rotatividade de vendedor, né, onde vocês não podem deixar na mão as clientes de vocês, as melhores na mão dos vendedores, porque amanhã se ele sair, quem é que conhece o histórico dessa cliente? E não é, de novo, o histórico do sistema, é o histórico real do lifestyle dessa cliente. São vocês que estão à frente aí dos times, né? Integração do online e offline, eu sei que parece óbvio, no contexto onde nós estamos falando o quão que é importante gestores e líderes, né, abraçarem aí as frentes omnichannel, realmente saber expor as lojas no máximo possível de ponto de contato, foi o que eu falei para vocês no treinamento de ontem e também no primeiro módulo. Quem não é visto não é lembrado. E hoje, quando a gente fala de um perfil gerencial estratégico, é muito mais do que estratégia. Vocês, enquanto líderes, se certificarem que vocês realmente conseguem expor o time de vocês, a loja de vocês, o produto de vocês, no máximo de ponto de contato possível. Quando a gente fala de gestão atual, gente, a gente olha, né, para um varejo de antes, eu lembro que era ali o líder, ele dominava algumas frentes, gestão de pessoas, feedback, o cliente vinha, o gerente era muito querido pelos clientes, ok? Só que hoje, quando a gente fala de ser competitivo, né, não é mais suficiente, porque o perfil do líder atual é aquele que consegue fazer a loja sair para fora da loja, né, sair ali das quatro paredes e também conduzir o time para que eles saiam das quatro paredes da loja, que é um dos ofensores principais pelo qual muitas lojas não têm entregue os seus resultados, tá? Experiência no ponto de venda. Hoje, um líder muito mais ativo e reflexivo também, quando se para fazer um plano estratégico, seja ele mensal ou trimestral, em relação ao que fazer para transformar aqui a minha loja num ponto de experiência. E saber treinar o time também para a arte de saber receber. Por que eu coloquei aqui a arte de saber receber, gente? Hoje não é mais sobre os 7 passos da venda, tá? Quando a gente fala sobre uma excelente abordagem, por exemplo, a gente vê ainda muitas gafes em times, né? Principalmente em vendedores novos que chegam, muitos gerentes acabam não priorizando o treinamento dessa galera, mas nem sempre se tem, apesar de a gente saber que é importante, nem sempre se tem um passo a passo, por exemplo, de como eu recebo na minha loja hoje um cliente que diz que é a primeira vez que ele está ali. Pode até conhecer a marca, né, enquanto coach, enquanto fórum, vocês que estão aqui comigo, mas é a primeira vez que ele pisa ali na sua loja, no seu shopping. Como é que eu recebo essa pessoa? Qual que é o discurso de encantamento, né? Então, hoje, quando a gente fala de processos do novo gerente, né, desse perfil que realmente é voltado para encantamento, porque hoje, para mim, gerente que consegue ser competitivo é aquele gerente que ele é voltado para encantamento versus influência, tá? Influência perante a equipe, influência perante os clientes, influência perante a região, o shopping ali onde ele atua, tá? Processo também de venda estratégica, energia estratégica voltada em 3 pilares, que é o que eu falo para vocês, que se me perguntassem de tudo o que nós temos, né, que a gente fala, e demandas, e volume, etc., 3 coisas que eu não posso deixar de olhar quando eu vou fazer o planejamento, ou quando agora, até eu amei que nós estamos aqui nesse segundo módulo, no finalzinho do mês, porque é o momento ideal onde vocês, quem não estruturou ainda, né, começa a estruturar todas as estratégias para entrar aí o mês de abril de forma diferente, para não entrar da mesma forma que entrar o março,
caso o resultado não tenha sido positivo, né? Então, aqui os 3 pilares, por exemplo, quando a gente inicia o mês, onde eu não posso deixar de olhar como gestor, é o foco de atração, conversão e retenção. São as 3 frentes que, para mim, o gerente ele precisa estar ali concentradíssimo. A capacidade estratégica dele, né, de alinhar, de conduzir o time, como que a gente vai atrair os clientes que a gente precisa, como, de fato, que a gente vai ajustar o ponteiro da conversão e como que a gente vai fazer esse processo de retenção para o nosso trabalho começar a dar fruto aqui de forma sustentável. Considerando esse processo mais competitivo, como é que eu realmente atraio, converto, mas também faço retornar, né? Tem um time que tem um poder alto de retenção desses clientes, tá? E aí, claro que para conseguir tudo isso hoje, a gente traz muito no mercado, falando de, dependente de segmento, se é varejo ou outro segmento, que uma das coisas que determina o jogo, né, de uma loja, ela ser vista como uma loja mais hypada, mais legal, a loja que eu mais quero frequentar em relação, quando a gente fala dos gatilhos para os nossos consumidores, é o processo da era da economia da experiência. Eu compro mais, eu vou mais, eu gasto mais, onde é mais legal, onde tem pessoas mais legais, onde tem vendedores mais legais, e isso começa por nós gestores, tá? E isso aqui entra muito na forma que os times de vocês olham para vocês, né? Quando chega a minha cliente, o prazer que eu, vendedor, tenho de chamar, por mais que a minha cliente já conheça a minha gerente e tudo mais, mas chamar para receber, porque eu sei que vai ser diferente. Faz total diferença quando a minha gerente está dentro de loja recebendo. E a cliente também, quando o gerente tem essa presença influente, também faz diferença, né? E aqui é que começa o processo de experiência da nossa cliente. A gente pensa que experiência começa pelo ponto de eu montar um coquetel, de eu montar uma estrutura, né? Fazer as ativações que também, sim, é lógico que é muito importante. Mas aqui a experiência começa por quem eu vou encontrar, quem é que está à frente dessa loja, né? Não é à toa que quando troca, por exemplo, o gerente de uma loja, a gente vê nas clientes VIP frequentes uma certa curiosidade, né? Quem que é o gerente que entrou agora, ver com a própria equipe, etc. E quantas gafes muitos gerentes que entram, né? A gente sabendo disso, dessa curiosidade das clientes VIPs e não se apresenta. Não separa ali os top 50, por exemplo, da loja e não faz uma ligação para se apresentar, né? Olá, Samuel. Olá, Tiago. Tudo bem? Eu sou a Paty, nova gerente aqui da Coach de Balneário. Estou ligando para me apresentar para você, porque você é uma das nossas clientes mais importantes e etc. Uma ativação tão simples que a gente vê que mexe, né, com a autoestima, inclusive, das nossas clientes, e que não é feita. Isso não é o vendedor que faz, isso é a liderança que faz. E, inclusive, isso daqui é uma das formas de vocês estarem um pouco mais fortalecidos em relação ao desafio da rotatividade do time de vocês, que é o que eu mais escuto de reclamatória nas mesas, né? Poxa, um vendedor excelente que estava aqui comigo 1 ano, 2 anos, ele tinha domínio das clientes VIP, foi embora e prejudicou todo o meu faturamento e toda a minha estratégia de CRM. Por que que ele prejudicou? A gente sabe que isso prejudica e enfraquece sim, mas não a ponto de impactar tanto no seu resultado. Por quê? O vendedor que ele domina suas clientes VIPs, ele pode sair, ele pode ir para outro lugar, ele pode levar, né, uma certa porcentagem das suas clientes, mas quando você é um gerente realmente influente e você também domina tanto quanto ele, pelo menos a carteira de clientes VIPs, dificilmente você vai ser tão impactado a ponto de realmente cada vendedor que sai, que tem domínio, fazer você começar praticamente, que é o que eu vejo em muitas lojas, né, do zero em relação ao processo de fidelização. Então aqui, gente, eu até coloquei para vocês, né, o papel nessa era da economia da experiência, os gerentes de lojas como verdadeiro hostess, né, pilares de networking, pessoas que realmente sabem, ou se não, Paty, eu não tenho tanto domínio em relação a me relacionar, a me comunicar, mas entendem a importância de trabalhar nisso, se quiserem, né, de fato, continuarem sendo competitivos em relação aos outros gerentes, inclusive da concorrência, tá? E aí, para isso, eu separei aqui para vocês 4, na verdade, habilidades principais que um gerente de hoje, caso não tenha, se tem, ótimo, é uma questão de aprimorar, mas se não tem, é importantíssimo começar a olhar para realmente conseguir elevar aí o nível, né, de liderança de vocês, junto com o nível de influência também.
Domina os pilares da comunicação. Gente, quantos gerentes que eu não conheço de bagagem, que são feras no que fazem, né? Enfim, dominam o processo como ninguém, etc. Mas acabam falhando no poder de comunicação, tanto com a equipe quanto fora. Isso aqui é uma das coisas que, inclusive, é um dos principais desafios da maioria das pessoas. Tem gente que tem já habilidade, né? Quantos vendedores vocês não contratam, que na própria entrevista já fica encantado, né? Poxa, quanto que a pessoa fala, quanto que ela é desinibida para falar, uma pessoa gostosa de conversar, se faz ser entendida, né? Clara, é objetiva. Mas quantos que vocês não contratam, né? Apesar de identificar que é um perfil potencial para um bom vendedor, mas é retraído. Isso é a maioria das pessoas. Quantos de feedback vocês não dão para os vendedores de vocês, né? Com foco, você precisa fidelizar mais clientes, principalmente, você precisa fidelizar mais clientes e o problema não é o processo de fidelização da pessoa, ela está correta, ela está com tudo redondinha. O problema é realmente o pilar de comunicação que precisa ser treinado, né? E isso aqui para vocês que estão aqui comigo, né? Estamos em 62 gerentes, não, 60 não, 60 gerentes, um comigo e tem um do TI aqui, então 60 gerentes, vocês precisam entender que esse é o foco de treinamento, esse aqui é o foco de melhoria, esse aqui é o foco de tudo que vocês forem fazer no trabalho de vocês, comunicação. Saber vender ideias para o time, né? A gente, enquanto líder, acaba ficando muito no estudo, na análise, nas estratégias de como vender, de como ser persuasivo em relação às nossas clientes, né? Como realmente fazer o nosso produto se destacar. E a gente trabalha muito essa comunicação, tenho certeza que vocês são muito bons e fazem aí a total diferença, por exemplo, no fechamento de venda dos vendedores de vocês. Só que quando a gente fala de problema de engajamento de time, aqui vocês que são gestores, quando a gente para refletir, por que a minha equipe está tão desengajada, né? Poxa, eu passei a meta e todo mundo está desmotivado, só disseram ok, tocaram o barco e saíram vender. Trouxe aqui uma ativação, ninguém se engajou para convidar os clientes. O que é isso, gente? É porque a gente não para entender que, da mesma forma que eu estudo para ser persuasivo com as minhas consumidoras, eu também preciso saber vender ideias para o meu time. E isso aqui é o que vocês mais têm que trabalhar. Que é o que eu sempre falo para o time, né? Desacopla a emoção da loja, desacopla a emoção do time de vocês e traz um pouco mais de comunicação estratégica. Eu vou chegar hoje na segunda-feira, mais uma semana, meu time não pode começar a segunda sem norte, sem rumo, porém o rumo que eu der, ele precisa acreditar. Não tem que ser uma ordem, não tem que ser mandatório, ele tem que absorver e acreditar nessa ideia. Vamos começar aí o mês de abril, né? A gente vai trazer planos de ação para os nossos times, eles precisam abraçar. Então, uma das minhas estratégias é como que eu vou trazer esse discurso, né? E é uma coisa que, de forma inconsciente, a gente acaba não se atentando e só tocando o barco e querendo que a equipe se engaje simplesmente porque é a liderança que está passando a instrução, a ideia ou como que deve ser, né? Sabe delegar sem delargar. Hoje, no desespero, né, de bater as metas e resultados, quanto que a gente cai, qual é o risco de cair na tentação de ser centralizador em relação às nossas demandas, né, às nossas operações. Principalmente agora que tem exigido bastante escopo novo, né? Tenho trocado muito com gerentes, principalmente da Fórum, que a gente toca um projeto de criação de conteúdo, né, como, por exemplo, aqui trazendo como exemplo para vocês, e o quanto que tem hoje dificuldade de delegar, né, coisas novas, como, poxa, eu vou deixar meu vendedor fazer conteúdo, mas se ele não fizer certo, e se isso ir para a rede social, e não vai ser legal e etc., a gente esquece que delegar não é delargar. Mas a gente precisa aprender a confiar e respeitar o processo de aprendizagem do nosso time também. Porque nesse momento onde vocês têm extrema dificuldade de contratação, não tem muita alternativa a não ser treinar. Só que para treinar, a gente não começa no dia 1, delegando atividades novas para o nosso time, com a expectativa que de fato seja perfeita, né? E eu trago isso aqui para vocês, porque principalmente para quem está mais tempo no varejo, existe uma certa tendência em centralizar, porque a gente faz tão mais rápido determinadas coisas que é mais fácil eu fazer. Só que nesse processo é onde muitos se perdem, porque a gente precisa cada vez mais de vocês, gestores, num pilar mais estratégico, né? Num pilar conseguindo olhar a loja de cima para baixo. E se eu não consigo delegar, se eu estou sempre na base, tocando tudo, porque eu faço mais rápido do que o meu time, é lógico que não vai ter ninguém nunca pensando em relação às estratégias dessa operação, né? Sabe treinar e desenvolver. Acho que essa daqui é uma das principais fomes que os nossos times comerciais têm, tá? Os nossos vendedores.
vendedores, que é realmente esse treinamento contínuo. E aí, o nosso desafio é trazer um treinamento contínuo, porém atual, porque vocês têm aí dentro da loja de vocês vendedores que também são experientes, que também estão há 5, 10, 15 anos no varejo. Então, é lógico que se a gente trazer os mesmos treinamentos, né, os mesmos passos da venda só para reciclagem, ficar naquele looping da reciclagem infinita e não traz nada de novo, considerando que a gente precisa resolver, não tem engajamento. Então, essa capacidade de vocês também pararem e considerarem no plano mensal de vocês, inclusive, como é que eu vou treinar o meu time, né, em momentos mais frequentes, como é que eu vou preparar essa galera, só que de uma forma que eu consiga trazer um respiro de novidade para eles também, né? E aí, alguns elementos norteadores para esse processo de gestão, que é esse processo de gestão de venda mais multicanal, né? Se antes a gente recebia uma meta, aqui a sua meta, Carol, é 300 mil reais esse mês. Beleza. Eu pegava os 300 mil reais, fazia minimamente um plano ali, né, de quantos clientes eu precisava, qual o ticket médio, quantas peças eu preciso vender, e bora tocar o barco aqui com a minha equipe. Só que hoje a gente tem aí outros canais para ativar. E mesmo estando aí já há alguns anos com canais ativos, como o e-commerce, código de vendedor, venda pelas redes sociais, pelo WhatsApp, etc., há alguns anos já com esse canal ativo, eu ainda encontro, quando eu abro um plano de ação mensal de gerentes, né, ali o planejamento de meta, sem o planejamento de meta, por exemplo, por canal. O quanto que eu vou vender aqui, se eu tenho 300 mil e a minha loja física caiu o fluxo, eu não estou conseguindo alcançar, eu alcanço só 70% desse valor, os 30% do meu faturamento, da onde que eu vou tirar? Vai ser 5%, 10% do fórum em casa? Vai ser mais 10% aqui? Vou colocar uma meta para os meus vendedores, né, de vendas pelo direct do Instagram? Eu vou colocar aqui uma meta de 5% de vendas pelo código? De onde eu vou tirar esse faturamento? De qual canal e como, né? Então, essa visão mais holística em relação ao planejamento é uma coisa que a gente ainda tem de muita falha, porque precisa de muita análise, né, de pensar, de abrir canais, de remanejar esses números, e a gente ainda acaba não tendo, e eu vou trazer para vocês algumas ferramentas, inclusive, para isso, tá? Processos claros de atração e conversão de cliente, né? Quando a gente fala de planejamento, de novo, porque para mim esse aqui, de tudo que a gente falar aqui no treinamento, é uma coisa que eu gostaria que vocês parassem e refletissem, né? Considerando até a oportunidade desse mês que está por vir. Eu vou entrar em abril e eu tenho uma estratégia clara para atrair mais clientes, né? Clientes novos. Eu tenho uma estratégia para melhorar o ponteiro aqui da minha conversão e também para reter os clientes, inclusive que eu atendi ali em março, em fevereiro, em janeiro, que compraram comigo em dezembro, ainda não voltaram. Eu tenho essas estratégias? Se não tem, gente, é uma coisa é algo que eu convido vocês a refletirem, trazerem e trocar até com o próprio time de vocês, né? Porque a gente ainda erra muito em querer construir as estratégias da loja sozinho e sem trazer os nossos times de vendedores, que tem muito a contribuir, que está ali frente a frente com as clientes, que também tem as ideias, né, que podem colocar na mesa com foco nesses 3 processos. Como é que eu atraio mais, converto mais e realmente tenho mais retenção dessas vendas? E estratégias, principalmente, para desacelerar essa experiência de compra, né? Por que desacelerar essa experiência de compra? Voltando lá no processo da economia da experiência. Como é que eu faço para minha cliente hoje ficar o máximo de tempo possível dentro da minha operação? Porque se o fluxo caiu, eu preciso de mais tempo, mais oportunidade para mostrar mais produto. É uma das oportunidades que eu tenho de aumentar o meu ticket médio, né? E aí, quando a gente fala de um checklist, por exemplo, da loja, de revisitar toda a jornada da cliente, quando ela entra, o que ela recebe para tomar, que música que está tocando, né? O ar-condicionado, como é que tá? Eu tenho aqui toda quinta, sexta, alguma coisa que remete a algum happy hour, né? Para trazer as clientes, deixá-las mais vontade, relaxada. Eu tenho isso. Se eu não tenho, que é muito simples e básico, eu preciso ajustar, porque aqui é onde está a minha possibilidade de aumentar ticket médio também, tá? E aí, claro que essa visão mais holística em relação aos canais, só para representar aqui para vocês, e aí já introduzindo num processo mais de planejamento com base em dados, que foi o que a gente falou. Não adianta nada, né, eu saber exatamente ali onde que eu preciso atuar. Entendi que eu preciso abrir mais canais de venda, entendi que eu preciso considerar atração, retenção e retenção para o meu processo de planejamento. Só que nada disso tem embasamento quando a gente não tem essa visão mais analítica, né, um planejamento com base em dados. E aí eu trago aqui para vocês
algumas ferramentas que eu acredito que muitos de vocês devem usar. Mas quando eu coloquei ela aqui no slide, eu fiquei pensando, né? Poxa, quantos gerentes que eu sei que sabem as principais ferramentas de gestão, mas acabam não usando. Porque a gente não erra, a gente erra por duas coisas, né? Ou por não saber, não errei porque eu realmente não sabia, ou por saber, já sei há tanto tempo que eu deixei, que eu acabo não fazendo mais. Então, essas duas questões. Então, aqui eu trago para vocês uma das principais ferramentas que falta muito no pilar de planejamento estratégico dos gerentes. Ela se chama, não tem o nome ali, mas ela se chama FOFA, né, Análise SWOT, que é basicamente uma planilha onde todos os meses, ou trimestralmente, semestralmente, né, para os gerentes mais prevenidos aí, ou anualmente, eu paro, eu olho para a loja, inclusive janeiro que virou agora, seria uma ótima oportunidade de olhar para uma ferramenta como essa e fazer uma análise mais ano, né, olhando 2024 para 2025. Porque ela traz para a gente alguns quadrantes reflexivos extremamente importantes. Ela é dividida entre forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, considerando um olhar mais interno, dentro de loja, dentro da sua operação, e também te fazendo olhar para oportunidades e ameaças para um olhar mais externo, mercado, cenário, né? Então, aqui, quando eu falo de análise, de realmente começar um processo mais analítico, eu sei que vocês podem simplesmente começar um plano de ação pegando lá da Links, da Umolde, todo o resultado de vocês, de 2024, do mês que se passou agora, entender os indicadores, né, que não foram tão legais, poxa, estou caindo em PA, estou caindo aqui em cliente convertido, em cliente atendido e etc. Só que quando eu falo que não é mais o suficiente os números, é isso aqui que eu trago para vocês de embasamento também, gente. A gente conseguir olhar um pouco mais dentro da nossa operação, com um olhar mais estratégico. Então, aqui, forças, por exemplo, é quando vocês param, e aí eu trouxe em quadrante, mas eu tenho ali em Excel, que eu até separei, já está no meu WhatsApp, para mandar para os supervisores encaminhar para quem não tem esse modelo, tá? Quando eu olho para forças do meu negócio, é realmente um olhar mais interno. O que eu tenho de forte aqui? É o meu produto? É o meu time? Poxa, eu tenho forte em relação a todas as lojas que eu pesquisei aqui no shopping, o meu Instagram. Ele é o mais bombado, ele é o mais movimentado. É o que tem mais seguidores, é o que tem mais visualizações. Essa aqui é a minha força. Legal, muito bem, estou as forças internas, né? Oportunidades externas, falando de cenários externos, né? O que eu tenho de oportunidade em relação ao shopping? Minha loja é a mais bem posicionada. Cenário econômico, as vendas crescentes no digital, uma oportunidade externa. O que eu tenho aqui? Beleza, mapeei. O que eu tenho de fraqueza interna, né? Quais são os meus pontos fracos? Poxa, a minha estrutura não é a estrutura mais moderna do shopping, por exemplo. Deixa a desejar porque impacta aqui a experiência das minhas clientes. Como fraqueza, meu time, novo, muita rotatividade, etc. O que eu tenho de fraqueza interna que me impacta, né? Quando eu falo de ameaças externas, quais são as ameaças externas? Poxa, percebi que as minhas clientes VIPs diminuíram suas compras porque são clientes que, enfim, foram impactadas em termos, são todas empresárias, a gente está tendo uma crise dentro do segmento empresarial. A economia, dólar e etc. Enfim, tudo que são ameaças externas. Eu sei que, de uma forma geral, quando a gente para e pergunta assim, vocês trocam, né? Nossa, o que está acontecendo? E essa economia? E o dólar? E essa rotatividade de time é muito meio que, né, meio óbvio, fica assim na cabeça da gente. Mas quando se fala de gestão, de fato, eficiente de operação, as coisas não podem ficar assim. Elas precisam ser estruturadas porque ela entra dentro daquilo que eu falei para vocês, que tudo não terás. Eu não consigo resolver tudo. Então, eu preciso ter muito claro para mim quais, de fato, são as minhas forças e as minhas fraquezas, quais são as minhas oportunidades externas e as ameaças, para que eu possa escolher qual delas eu vou trabalhar esse mês, porque tudo não terás. Então, eu estou falando isso porque eu já ouvi muito de gerente, né? Não se preocupa, eu não tenho isso, né, organizado em nenhum lugar, porque está tudo aqui na minha cabeça. Cara, não tá. No ritmo que a gente segue hoje, se você não tem estruturado a sua análise versus o seu plano de ação, você não vai chegar em lugar nenhum. E aí a gente pode olhar para a própria Abril, né? Pode ser que muitos gerentes que estão aqui não tenham ainda estruturado o seu plano de ação. E quantos meses que a gente já não virou, justamente por estar numa corrida frenética,
Chegando no dia 1, e a única coisa que a gente tem para abrir o mês é a nossa reunião mensal com os nossos vendedores. Sem muito planejamento, para onde que a gente vai, qual que é o nosso ofensor, né? Minimamente a gente traz ali um review do que não foi legal. Poxa, mês passado aconteceu isso, nesse mês precisamos disso, etc. Mas quando a gente fala de embasamento estratégico versus análise, não tem. Então aqui, essa é uma das ferramentas principais de gestão, muitos profissionais, principalmente da área da administração, usa. Ela é básica, mas ela é primordial para vocês revisarem o tempo inteiro onde o negócio de vocês está posicionado quando a gente fala de oportunidade de ameaças externas e de força e fraquezas internas, para vocês começarem até a se comparar de forma real e leal à concorrência de vocês, né? Outras lojas que possuem no shopping e também na região. Feita a análise, uma das análises mais importantes, básicas, mas que a gente ainda negligencia, e aí o time de vocês, enquanto vendedores, também acabam ficando muito confusos, é quando a gente recebe aí, vocês recebem as suas metas, né? Eu tenho aqui, recebi a meta 300, 400, 500 mil. A gente determina para o time que a gente precisa para alcançar nesse mês, aumentar a nossa conversão. Você precisa atender mais clientes, você precisa aumentar o seu PA, mas é tudo muito geral, de novo, fica aqui. Você precisa, mas eu preciso de quanto cliente, Dani? A Dani de Balneário, de Itajaí, que está aqui na minha frente. Quantos clientes que eu preciso? E se eu preciso converter tantos clientes, então quanto que eu preciso atender, Dani? E se eu preciso atender esse cliente, então quantas peças eu preciso vender, Dani? Eu estou trazendo isso daqui, gente, que é algo básico de qualquer gerente que recebe uma meta, é pegar os seus 300, 400 mil e entender da onde ele vai tirar aquele faturamento para que o time tenha um rumo. O que acontece de forma viciante é a gente e o nosso time também olhar para os 300 mil, o vendedor olha ali para os 50, 70 mil que ele tem de meta e ele olha lá na frente, eu tenho que entregar isso. E não tem um processo estabelecido de como eu vou entregar isso, através de quê? De quantos clientes, de quantas peças que eu vou vender. E comparando com o mês passado, que eu vendi peças mais caras ou mais baratas, o que eu tenho que fazer nesse primeiro momento, né? Léo, vou só terminar de concluir esse raciocínio desse slide, e daí eu já abro aqui para você, tá? E aí aqui eu trouxe de forma muito clara, sei que muitos de vocês dominam, mas eu considerei, quando eu fiz o treinamento, eu pensei, cara, pode ter muito gerente novo que está entrando, está em treinamento, então para que a gente fique na mesma página de forma didática, eu vou esmiuçar aqui para vocês, né? Aqui eu trouxe um exemplo de metas mensais informadas com valor mínimo muito simbólico para ficar fácil de a gente analisar, como valor final de 30 mil reais ali, eu acho que vocês devem conseguir ver, tomara que vocês consigam, porque nesse formato que a gente distribuiu aqui fica menorzinho, né? 30 mil reais com preço médio de 230 do produto, isso vocês têm aí a informação da realidade de cada loja de vocês. O ticket médio aqui, um simbólico 575, PA 2,5, taxa de conversão 50%, tomara que não seja a realidade da loja de vocês, tá? Se eu tenho como valor final 30 mil reais para entregar e distribuir essa meta entre meus vendedores, quantos, e eu sei ali do meu ticket médio, porque eu sempre vou saber, porque é a média do que eu sempre faço. Claro que a gente coloca uma projeção de crescimento, mas é lógico que ninguém vai falar, eu acho que eu quero um ticket médio de R$1.000, sendo que nos últimos 6 meses eu tenho feito R$500, né? Então, de uma forma estratégica e coerente, eu tenho ali um certo crescimento, mas eu sempre sei. Isso é o que vai fazer eu chegar no número de clientes que eu preciso converter. E aqui, gente, é uma conta básica, que ela é primordial antes de eu começar qualquer estratégia. Porque como é que eu vou fazer uma estratégia para o meu mês se eu não sei a quantidade de clientes que eu preciso converter, que eu preciso reter para conseguir converter essa quantidade, né? Como, por exemplo, mostra aqui. Se eu preciso converter 53 e a minha taxa de conversão é 50%, então eu preciso atrair aqui 106 clientes, né? Como é que eu vou fazer para atrair 106 clientes tendo consciência de que eu vou vender só para 53, considerando a minha média? É óbvio, né, que eu vou motivar o meu time para mais, mas a gente, enquanto gerente, a gente precisa ser coerente quando a gente estabelece as nossas metas. E não é meta financeira, é a meta do que a gente vai fazer no processo para alcançar aquele financeiro, né? Visto que eu preciso de 106 clientes para converter 53, para eu chegar nesse resultado, considerando que o preço médio do meu produto é R$230, né? Eu não tenho mais do que isso, eu chego ali no meu resultado, o valor final dividido pelo meu preço médio, que são 130 peças. Então, eu, como gerente, já sei, poxa, meus vendedores precisam trazer 106 clientes, converter 53 e vender, no mínimo, 130 peças para a gente chegar nesse resultado.
A partir daí, eu consigo, de fato, chegar e começar a fazer algum planejamento estratégico para eu puxar essas 130 peças, inclusive fazer uma curadoria dos principais produtos que eu já sei que vai ser mais giro rápido para o meu cliente. O que eu vou colocar no Instagram? Se eu tenho que atrair clientes, né? Eu não vou fazer aqui as ativações todas voltadas, por exemplo, para um coquetel dentro da minha loja, onde eu vou contar só com fluxo de porta. Pode ser que para atrair mais clientes, e sendo eles novos, porque cliente recorrente eu vou tentar pela prospecção, seja mais fácil fazer uma parceria com alguém, algum comércio local que vai me trazer esses clientes novos. Aqui eu começo a destrinchar as minhas estratégias, né? Quando vocês trazem essas informações para o time, gente, porque eu até trago para vocês fazerem esse exercício com o vendedor de vocês. Chega neles e pergunta, qual que é a tua meta? Ah, minha meta é 50 mil, todo mundo vai saber responder, né? De forma, estou dando um exemplo. Quantos clientes, pergunta para o teu vendedor, quantos clientes você precisa converter para chegar nesse número? Poucos vão conseguir responder para vocês. Quantas peças você precisa vender? Poucos vão conseguir responder para vocês. Ai, Patrícia, mas pouco importa quantas peças, quantos clientes, importa que venda. Gente, sem rumo, ninguém chega a lugar nenhum. E aí, quando a gente vê um time de venda estruturado, né, tentando bater a meta a todo custo, contando com o poder da motivação, uhul, né, igual eu cheguei uma vez numa loja e falei, e aí, quanto falta para a sua meta? Ai, falta 40 mil. Falta 40 mil, mas falta 2 dias para... Como é que você vai entregar? Não, eu vou entregar. Vai dar certo e é isso. Gente, não é assim, né? Qual que é a estratégia? O que eu vou fazer de fato para não contar com o poder, né, só da motivação? Então, antes de eu passar para o próximo slide, vou abrir aqui o microfone para o Leonardo. Oi, pessoal, todo mundo me ouvindo bem? Você me ouve bem, Paty? Te ouvindo perfeitamente, Léo. Ah, que bom. Primeiro, parabéns. A gente se fala hoje, te dei parabéns pelo conteúdo. Muito rico e muito bem passado. Paty, eu vou aproveitar esse ensejo do que você falou aí, do planejamento de metas, né? E eu percebo hoje que algumas lojas, a maioria, graças a Deus, já chegou nesse degrau do planejamento. O vendedor, ele já faz o planejamento. O grande problema, aproveitando que aqui a gente só tem gerente, e mais uma vez o seu ótimo conteúdo para a gente dar uma lembrança. O que faz isso dar certo é o acompanhamento. Às vezes o gerente senta, ele planeja, ele organizou, ele ensina o vendedor a dividir a meta, mas ele não tem a reunião diária com o cara para ver se ele está fazendo, não olha a fundo, não abre o caderno, não tem a passada de bastão dos turnos de manhã para tarde, não verifica o que o vendedor fez de manhã. Então, assim, o sucesso disso tudo que a Patrícia está falando está muito ligado ao quanto você acompanha, ao quanto você está junto e ao quanto você se interessa pelo que você ensinou para o seu vendedor. Né? Ensinar é muito legal, planejar é muito legal, mas verificar se está sendo feito e entender quando ele não conseguir para saber consertar é importantíssimo. Tá certo? É importantíssimo, é o que mantém o engajamento, né, Léo? Quando eu me percebo ser percebido, né? Quando eu sei que, poxa, foi muito legal sentar, o quanto que a minha gerente me ajudou a fazer um plano massa, que eu acreditei, mas, poxa, estou sendo, né, acompanhado, né? Levar um parabéns ali, poxa, essa semana a gente chegou lá no que a gente planejou, né? Ou não chegamos, mas vamos fazer isso aqui para a próxima semana, correção de rumo, realmente o acompanhamento é o que faz toda a diferença, né? E quando a gente fala de gestão atual, a gente está falando de algo que é milenar, que é básico acompanhamento de qualquer operação. Mas nesse contexto atual, porque o nosso vendedor ele também está nessa loucura, né? Como é que a gente faz ele priorizar o que a gente precisa que ele priorize? Com acompanhamento, trazendo ele para o rumo o tempo inteiro, né? Quando a gente fala, de estratégias, né, a gente saiu ali do planejamento de meta e tudo mais, que é o que eu falei, a partir disso só, a gente de fato consegue começar a planejar alguma coisa. E aí, falando de foco de planejamento, aqui tá os 3 pilares que eu vou repetir para vocês e abrir em termos de exemplos, né? A capacidade de atração, conversão e retenção, que desenha todo um planejamento mensal, trimestral, enfim, a mais a longo prazo. Como, por exemplo, quando a gente fala de atração, as ativações que eu comentei com vocês, né, com parceiros locais nas redes sociais ou na loja física. Quantos meses que a gente não passa sem fazer uma ativação dentro de loja e às vezes vocês acabam elaborando sozinhos, sendo que, poxa, em volta do shopping, quantos outros negócios
com produtos complementares a esse universo de moda e beleza, não tem. A gente poderia levar para dentro da nossa loja ou levar a nossa loja para dentro desses negócios também, para conseguir ter acesso, ter contato com novos clientes, né? Fazer novos relacionamentos. E isso, claro, para o ponto de venda físico, mas a gente consegue hoje facilmente fazer essas ativações somente no Instagram, como, por exemplo, o básico ali dos posts colaborativos com parceiros, né, que vocês ainda podem patrocinar nas redes sociais para conseguir se fazer visto para novos clientes, né? Ter processos de vendas diferenciado para recepção de novos clientes quando a gente fala de conversão. A gente monta lá uma estratégia maravilhosa de atração. Vocês fazem evento em loja, conseguem trazer fluxo e aquele que desespero que bate no final do dia de, poxa, fiz tudo isso, consegui o primeiro passo, mas não consegui converter. Olha que o meu faturamento no final do dia. O que é isso? Uma estratégia estruturada até a metade, porque assim como eu preciso ter uma estratégia para atração, eu preciso garantir que o meu time está de fato alinhado, todos sabem o que fazer, porque eu estou atraindo novos clientes. Como é que ele vai receber? Né? Tá desenhado, tá certinho todo esse discurso de apresentação da marca, do produto, de encantamento. Hoje é evento, é dia de uma abordagem mais agressiva ou hoje é dia de uma abordagem mais de relacionamento? Como é que eu conduzo esse time, né? Então, quando a gente fala de poder de conversão, é realmente a gente ter esse processo muito bem estruturado, principalmente de treinamento e de controle de acompanhamento, que vai de link ali com o que o Léo falou, né? De acompanhamento de novos clientes também. Aqui no terceiro ponto, eu coloquei algo para vocês, mas como sugestão para vocês pensarem um pouco mais na estratégia e no papel de vocês de conduzirem os seus vendedores a olharem mais para o processo das coisas ao invés do resultado final, que foi aquilo que eu falei. Eu tenho uma meta, eu olho para a minha meta, mas eu não tenho uma micrometa para chegar lá na minha meta. Eu não sei o que eu preciso fazer. E aí eu trago aqui para vocês, como por exemplo, quando a gente fala de retenção, vocês que fazem hoje as corridas dos vendedores de vocês, né? Estoura balão, enfim, tem vários formatos de corrida, cada loja aplica a sua, mas é sempre num processo muito atual e emergencial para resolver ali a venda do sábado, daquela semana e etc. E quantos de vocês já pensaram, por exemplo, em começar a bonificar, premiar esses vendedores pela conquista do processo? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né? Metas bonificadas por fidelização de novos clientes. O quanto que os nossos vendedores, de fato, são reconhecidos e são vistos, acompanhados, como o Léo falou, monitorado. Poxa, Léo, parabéns. Eu percebi aqui que no mês passado você tinha 20 clientes fidelizados. E pelo que eu vi aqui, agora você tem 25, hein? Parabéns por esse processo. Gente, isso é a meta batida? Isso não é a meta batida, mas isso é o que vai fazer a meta batida. Quando eu faço o meu vendedor olhar que meta de clientes fidelizado também é uma meta importante, é basicamente igual à meta financeira dele, aqui está o segredo de times de venda forte, né? Que realmente sabe da onde que vem o resultado. Aí aqui foi só um exemplo, claro, né? De bonificar por clientes fidelizados, que eu sou super a favor de bonificar por fidelização de cliente, por número de peças vendidas de coleção nova, ou seja, tudo aquilo que eu sei que está no processo enraizado como meu resultado de verdade, né? Aí até coloquei aqui processo semanal de mapeamento de novos clientes, que para o time aí, gerente da Fora, o quanto que eu já não falei, né? De toda segunda-feira, o time de vocês terem como prática, ali anotada, semana passada, todos os possíveis clientes que eles têm, que eles querem fidelizar, os novos clientes. E qual vai ser a estratégia nos próximos 15 dias, 20, 30 dias, que a gente sabe que leva tempo, para fidelizar esse cliente, né? E tá tudo bem levar tempo, desde que o meu vendedor esteja olhando, monitorando, só que para isso eu também preciso estar lá, né? E claro que ter critérios claros para definir o que é um cliente fidelizado, para não trazer aquele clima que vocês já sabem, né, que acontece. Ah, eu atendi o cliente uma vez, ele retornou, é meu cliente. Não, mas é meu cliente porque ele não procurou por você. Qual que é o critério, né? Como é que a gente mapeia aqui, enquanto gestor, se um cliente ele é fidelizado ou não, né? A quantidade de vezes que eu contactei, né, os eventos que teve na loja que o vendedor X de fato conseguiu trazer. Poxa, Maria, seu cliente fidelizado, a gente teve uma live semana passada, eu percebi que a sua cliente fidelizada não esteve. Inclusive, a terceira live que a gente faz, ela não está. Como é que está o seu poder de retenção dessa cliente, de conexão? Será que ela realmente está conectada com você?
Será que eu, como gestor, não deveria fazer uma gestão em cima dessa fidelização e eu definir esses critérios? Será que eu não tento essa conexão com a Fernanda, né, por exemplo? Porque pode ser que na próxima semana, na nossa live, a Fernanda consiga trazer a Maria. Então, quando eu falo de acompanhamento, né, de realmente essa gestão mais eficiente, é uma coisa que às vezes a equipe fica assim, como assim, né? Eu não estou mais no domínio da gestão das minhas clientes? Não, não está. E nesse momento, né, quando vocês se posicionam, o time muitas vezes, porque eu já vi isso acontecer, né? Poxa, traz até um desconforto num primeiro momento, mas a longo prazo isso traz uma segurança, porque eu entendo que aqui existem regras claras dentro do pilar de fidelização, então ou eu sigo esse processo de fidelização e eu cuido de fato, ou alguém vai agir e gerenciar por mim, tá? Tom, eu já libero o microfone para você também, só vou finalizar esse raciocínio aqui, tá? Não existe, gente, apesar de tudo que a gente falou aqui, gestão eficiente sem apoio de ferramentas, que foi o que eu falei para vocês. A gente pode, com toda a nossa experiência, principalmente quem está muito tempo na mesma loja, né, que domina toda a operação. Mas igual, nada funciona estando aqui na nossa cabeça. Nada funciona. As coisas precisam estar estruturadas, né? E aqui eu trouxe 2 ferramentas para vocês. Uma delas eu tenho certeza que a maioria já utiliza. Mas, de novo, a gente não erra porque a gente não conhece muitas vezes, mas porque a gente deixa de fazer o que a gente já conhece. Então, eu trago aqui para vocês esse ciclo que eu sempre usei básico como ferramenta, que é o PDCA, né? Que é uma ferramenta, uma planilha de gestão voltada, né, para a partir da sua análise, a partir do que você identificou de pontos de melhoria, né, do que você quer atuar, as causas, as raízes, etc., você consegue fazer o seu planejamento. Muito bem estruturado, desde o que você vai fazer, que é o que eu vou passar aqui na próxima planilha, né? Desde o que você vai fazer, como você vai executar isso de fato, isso com antecedência. De novo, estamos no dia 27 de março. Tendo um planejamento desse estruturado para abril, é impossível que o seu time não se sinta seguro semana a semana, sabendo exatamente o que ele vai fazer. Qual que é o planejamento desse mês? Como que a gente vai executar? E como, né, trazendo ali pelo que o Léo falou, que ele até antecipou nisso, né? Como é que eu vou checar? Como é que eu vou verificar? Porque eu fiz um planejamento maravilhoso lá no dia 27 de março. Então, agora no dia 15 de abril, como que é o meu acompanhamento em relação a isso? Porque se não estiver dando certo, eu preciso mudar de rota urgentemente, né? E quais métricas eu vou mensurar em relação a isso? E aí, abrindo aqui só para vocês entenderem, para quem não conhece, tá, gente? E quem conhece, essa planilha do PDCA, ela tem uma falha em algumas formas de planejar grande, que é o quê? Ela começa muitas vezes pelo que eu vou fazer, pelo plano de ação. E ela encurta ali a questão da análise, de realmente vocês como gerentes pararem e entender quais são os problemas que nesse mês eu vou abraçar. Eu sempre sugiro escolher pelo menos 3, 4, né? Não fazer aquela planilha com todos os problemas que tem, porque, de novo, tudo não terás, não vai conseguir resolver. Mas quais são os problemas que eu preciso, considerando, né, o que eu entendo que mais me afetou aí nos meus resultados no último mês, nos últimos meses, né? E a partir disso, outra falha que muitos gestores acabam não por não saber, mas por descuido mesmo, né? Identifica o problema, tem ele muito claro em mente, mas não vasculha a causa, né? Até coloquei ali os meus como exemplo. O problema são os meus indicadores no geral. Praticamente todos, PA, clientes convertidos, atendidos, etc., estão abaixo. Beleza. Mas qual que é a causa de cada um estar abaixo, né? Qual que é a causa da minha baixa performance no CRM? Qual que é a causa do meu número de clientes novos não ser tão atrativo em relação ao que eu preciso? Qual que é a causa? E isso vocês não descobrem sozinho. Isso aqui vocês descobrem, por exemplo, numa dinâmica de equipe que vocês podem fazer num sábado gostoso, fora da loja, 30 minutos. Vamos aqui elencar quais são as principais causas que têm feito vocês venda, não cumprirem o número de peças que a gente precisa entregar por mês vendidas para chegar nesse resultado, de forma leve, trazendo o time de vocês para contribuir também, né? Saindo daquela esfera da cobrança, do precisamos disso, teu PA tá isso. Não, vamos refletir aqui juntos 30 minutos, porque isso que vocês trazerem vai ser um embasamento para o nosso plano de ação, que também é uma das formas do time de vocês engajarem ao que está sendo planejado, né? Então, descobri o problema, identifiquei a causa, agora eu estabeleço o que eu quero de objetivo em relação a isso. Poxa, eu quero resolver esse problema do meu PA, que está 2,5, e levar ele para 3. Beleza, estabeleci meu objetivo, agora sim,
o PDCA começa com o que eu vou fazer para isso, como que eu vou fazer, se vai depender de um lugar específico, quem que vai executar, porque nem tudo precisa ser vocês gestores, né? Quando eu falo de ativação, de planejamento dentro de loja, nem tudo é com vocês. Quando a gente fala de delegar, sem delegar, é sobre isso. A gente conseguir fazer ações dentro de loja, onde de repente o teu vendedor mais sênior, mesmo não sendo seu VR, se você coloca ali um voto de confiança na mão dele, pode ser que ele possa conduzir. Vai ser uma live, né? Vai ser uma ativação menor, mais simples, com quem que eu posso deixar essa responsabilidade, né? Quanto vai custar? Por que todas essas informações, gente? Porque eu preciso mensurar métricas. Eu preciso, depois de fazer todo o meu acompanhamento, no final lá de abril, entender se o que eu estabeleci com o plano de ação funcionou e se, inclusive, se eu tive custo para executar essas ações, né? Poxa, precisei fazer um coquetel ou algo assim, se fez sentido, se eu conseguir cumprir, né? Se eu conseguir suprir esse custo e se faz sentido eu repetir essa ação ou não. É uma ação que eu nunca mais vou fazer porque eu vi que na minha loja não funciona e está tudo certo. O que eu não posso sair aqui é de um planejamento sem ter uma análise geral do que aconteceu, o que eu fiz e aonde de fato eu cheguei, tá? Aqui eu trago para vocês, eu já libero para você falar, tá? Só para concluir aqui o raciocínio. Aqui eu trago para vocês, acredito que essa vocês não utilizam, mas a gente vai fazer um treinamento só de processos de gestão e com ferramentas e estratégias, tá? De apoio. Mas eu quis introduzir aqui para vocês para trazer um conceito mais de visão holística, tá? Porque o PDCA é uma ferramenta muito boa, que super apoia vocês em planejamento mais de curto prazo até, falando, né, mensal, no máximo trimestral. Mas a gente tem outras ferramentas que trabalham também a visão de vocês mais geral em relação ao negócio. Porque quando a gente fala de mapear os problemas, descobrir a causa, é tudo muito pontual daquele momento. Mas a gente, enquanto gestores, né, principalmente para ser uma gestão mais sustentável nesse período que a gente fala de gestão atual, a gente precisa também saber pensar a longo prazo em todas as esferas da loja. E aí aqui eu sempre usei nos meus processos de gestão essa planilha que eu aprendi há uns 7 ou 8 anos atrás, talvez, em uma das cadeiras que eu fiz de administração na Universidade de Marketing, e que eu falei, cara, será que ela serve para o varejo, para dentro de loja, uma operação mais simples? E eu vi que ela cabia muito bem e fazia a gente exercitar ali a capacidade de conseguir pensar em outras esferas que muitas vezes a gente não pensa, mira só em coisas pontuais, a gente resolve, né, de forma paliativa alguns problemas, mas a gente não consegue sair muito do lugar. E ela é aqui essa BSC que eu chamo, né, Balanced Scorecard, que é uma ferramenta que ela é baseada em 4 pilares, onde você tem que olhar para 4 pilares. O olhar financeiro da sua loja, que a gente sabe que hoje alguns gerentes olham, outros não olham, porque a gente acaba olhando muito para o comercial, é a venda, é aqui a gente acaba esquecendo de olhar um pouco para esse processo mais administrativo, principalmente financeiro. O foco no cliente, com o que vocês já estão acostumados, mas é um processo mais voltado para checar, processo de fidelização, processo de atração, processo de retenção, né? Enfim, aumento de ticket médio, processos internos do negócio, que apesar de muitos terem a veia comercial, sem a organização, sem entender o que eu preciso melhorar aqui no meu processo, eu não vou para frente. Às vezes o processo prejudicado está, por exemplo, na forma que eu estou cadastrando os meus clientes e eu não estou olhando para isso. Então, eu tenho um processo de retenção, de fidelização, de atração muito legal, mas eu não estou conseguindo ter um processo aqui de engajamento, por exemplo, do meu time, de coletar os dados necessários. E lembrando que dados necessários não é só o cadastro na ferramenta, né? Às vezes o processo interno é, por exemplo, todo o meu time estar direcionado para nesse mês a gente crescer o nosso Instagram em mais 100 seguidores, então todo fechamento de venda a gente vai perguntar se os nossos clientes nos seguem nas redes sociais. Então tem muita coisa dentro de processo interno, né, que entra gestão de estoque também, gestão ali de indicadores no geral, que a gente acaba não olhando, tá? Aprendizado e crescimento, que é onde entra o foco de gestão de pessoas. A gente falou ali do PDCA e ficou numa perspectiva muito de planejamento com foco em venda / cliente, né? Aqui eu gosto dessa ferramenta porque o planejamento é para todos os lados. Eu vou planejar ali no cliente para vender mais, no financeiro para eu vender bem e para eu vender melhor, porque pode ser que eu chegue na conclusão que eu estou vendendo muito bem, mas eu estou vendendo produtos mais promocionais ou mais em período de promoção. Então, como é que eu, como gestor, que para mim a principal vaidade de um gerente eu vendo, eu bato meta, só que eu bato meta com coleção nova, né?
Na liquidação eu também vendo, mas eu não dependo dela para chegar ao auge do meu faturamento. Então, como é que eu faço? Como é que eu ajusto esse ponteiro, né? Os meus processos internos e também como é que eu faço planejamento para engajamento das minhas pessoas, focando também no crescimento e desenvolvimento delas, né? Porque a gente sabe que hoje um dos principais desengajamentos do pessoal de varejo, principalmente vendedor, é essa falta de perspectiva, né? Poxa, eu estou aqui dentro da loja, qual que é o próximo passo? O que tem aqui? É comissão? Eu estou como vendedor júnior, vou passar para um vendedor master, depois eu tenho sênior. O que vai ser depois disso? Essa falta de clareza do e depois é um dos pilares que mais desengajam o time de vocês. E a gente não mapeia muitas vezes, não para pensar como é que eu, como gestor, posso sugerir para o meu franqueado, por exemplo, para a gente ajustar aqui esse formato, né? Essas escadas para essas pessoas que estão aqui dentro da nossa operação. E é claro que para fazer todo esse processo, não tem como fazer também, apesar de boas ferramentas, sem a gestão de tempo e recursos com eficiência, tá, gente? E aqui eu trago para vocês uma regra básica que alguns devem conhecer, mas acredito que nem todos devem usar, que é essa regra de Pareto que eu adoro, que é o que ela traz um pouco de alívio quando a gente fala, né, que eu falei assim, o volume de coisas que eu preciso dar conta, com toda essa revolução do varejo, meu Deus, o que eu vou fazer agora para chegar no resultado, dando conta de tudo. De novo, tudo não terás. E uma das regras milenares que eu adoro é essa de Pareto, que diz que 20%, né, 80% dos resultados são provenientes de 20% das causas, ou seja, sempre terão coisas, aspectos, né, inegociáveis que são o que vai nos levar ali nos resultados. Aí aqui eu trago o exemplo para vocês, né? Se vocês mapearem hoje, até ali pela Links mesmo, pela Allmode, ou trocar com os supervisores de vocês, vocês vão ver que 20% dos produtos que vocês têm na loja são os que geram, de fato, 80%, por exemplo, da receita de vocês, né? Do que vocês fazem de venda. Os gerentes que estão acostumados a acompanhar os franqueados em processo de compra, já devem ter como chave, né? Poxa, isso aqui não pode faltar, isso aqui vende sempre, etc., porque é o que representa. A gente pode comprar um universo de possibilidades aqui dentro dessa coleção. Mas a gente sabe que sempre tem aquilo ali que é o que eu preciso aprofundar grade, é o que eu preciso estar mostrando direto na minha vitrine, no meu Instagram, porque isso aqui vai garantir o meu faturamento, né? Assim como 20% dos seus clientes, que são os que representam 80% do seu faturamento. Então, de novo, muito importante o processo de atração, muito importante. Não pode passar um mês sem eu ter essa possibilidade, os meus vendedores também. Mas eu preciso entender que a minha principal força, a minha energia, tudo que eu tenho que fazer, e se eu tenho que escolher verba financeira, inclusive, né, para distribuir, tem que ser em cima dos 20% que já me garantem uma receita prévia, né? Ensinar os nossos vendedores a pensar dessa forma também, para que eles entendam aí a importância do cuidado da carteira de clientes, tá? E aí, trazendo para vocês, só para a gente fechar, quando a gente fala, né, dessa dificuldade diante de tudo isso que a gente falou aqui, né, de planejamento, de tantas frentes que tem que olhar e que se transformam, né, em atividades práticas na rotina da nossa loja, como é que eu, como gestor, consigo sair desse pilar operacional, de estar executando tudo com o time o tempo inteiro, que para mim é uma das principais, assim, pilares de fracasso, né, de uma gestão que poderia ter todo o sucesso, mas não tem, porque não consegue sair ali do operacional com seus vendedores, que é realmente essa capacidade de entender diante de tudo como é que eu organizo cada coisa no seu quadrante e consigo priorizar, né, consigo delegar e etc. Essa matriz aqui, acredito que muitos de vocês conhecem, mas para quem não conhece, ou enfim, até para o time de vocês como vendedores, que também tem essa dificuldade de se organizar, fazer um muralzinho na loja, né, que é essa divisão do que é muito importante e muito urgente. O que eu faço com isso, né? Quando eu estou no meio de processo que sempre vai existir. Eu estou num dia onde eu tenho coisa muito importante e muito urgente para fazer. Eu tenho também, nesse mesmo dia, muito importante, mas que não é tão urgente. Coisas que não são nem importantes nem urgentes, mas que está aqui ocupando espaço mental. E pouco importante, mas que é muito urgente, né? Como é que eu faço tudo isso? E muitas vezes, quando a gente não organiza, a gente acaba não fazendo nada. Basicamente, realmente separando o time de cada coisa, né? É muito importante, muita gente, eu faço agora. Vai me levar 2 minutos, 3 minutos, preciso responder um e-mail, preciso parar aqui, dar um feedback no vendedor, senão o time vai passar, preciso que ele continue produzindo. É agora que eu vou fazer. E isso não é delegável, né? Muito importante, é muito importante, mas não é urgente, pode esperar. Então, eu vou agendar. Né, eu tenho aqui um processo de treinamento, eu preciso treinar a minha equipe para melhorar o PA, mas não preciso parar agora para fazer. Eu posso agendar, né?
pouco importante e pouco urgente, que são atividades rotineiras que a gente até colocou no papel, uma ideia que a gente quer fazer, mas, cara, não é importante nem urgente. Diante das prioridades, eu vou eliminar, né? Pouco importante e muito urgente. Não tem muita importância, mas é urgente. Eu preciso parar aqui para fazer, então eu vou delegar, vou treinar o meu time para que eu consiga continuar com a minha operação ativa daquilo que não é importante, mas é urgente, e ter pessoas confiáveis para fazer, que entre aí todo o poder de novo do treinamento de vocês, tá? Antes de passar para essa atividade prática, para a gente finalizar, eu vou abrir aqui para que vocês possam interagir comigo. Vou ficar muito feliz do feedback verbal de vocês, mas também no próximo slide vou deixar um QR Code para vocês mirarem ali o link e avaliarem o conteúdo do treinamento, para que a gente consiga evoluir nos próximos também, tá? Mas vou priorizar ali a abertura do microfone para começar pelo Tom, que ele já tinha levantado a mão. Oi, Paty. Oi, Primeiro, Tom. mais uma vez em público, né? Eu quero não te parabenizar, eu quero te falar que eu tenho muito orgulho de você estar transformando as nossas mentes, os nossos pensamentos, né? Fazendo a gente evoluir para esse mercado novo. Eu não digo desafiador, mas para um novo momento, porque os desafios são as melhores coisas, né? Pegando o gancho do Léo, né? Quando ele falou de acompanhamento, o Léo falou super importante, né? Mas, na minha opinião, não sei, na minha humilde opinião, que a gente está para trocar informações, né? O acompanhamento do gerente na hora da venda é super importante. Ela pode agregar muitos valores, né? Esse mês mesmo tem sido um mês difícil, eu não digo também desafiador, porque os desafios são bons, e se a gente não tivesse feito o que vocês vêm pedindo, que vocês vêm nos ensinado, teria sido muito pior. Nós fizemos eventos, 2 eventos maravilhosos que nos ajudaram, né? E na questão de relacionamento também. Ontem, eu acho que você viu na nossa postagem uma cliente que não me via há 20 anos. Como uma pessoa lembra de você há 20 anos? Eu engordei, você envelhece, tudo. Ela passou na frente da loja, você é o Tom? Sou eu, Tom. Você não lembra de mim? Eu falei, lembro, mas não lembrava muito, não. Enfim. Ela falou, eu era sua cliente no Ana Shopping. Tem 20 anos que eu moro nos Estados Unidos e voltei agora. E eu amo sua loja, gosto mais de você. Entrou, começou a conversar, comprou R$ 1.400, 2 calças e uma blusa, e saiu numa alegria, numa satisfação tão grande, isso eu e a Bruna atendendo, né? Então, esse acompanhamento, esse relacionamento, junto com as ferramentas virtuais, é o que tem dado resultado, pelo menos para a gente aqui, né? As parcerias, eu até estou aqui segurando na mão hoje, a reinauguração com o novo franqueado por sinal um casal super jovem, da Copenhague. E eu já estou preparando o evento do Dia do Café, que é o dia 14. E eu havia falado com eles. Nós compramos umas flores na floricultura aqui do lado do shopping, e eu, a Bruna e o João Vitor fizemos esse arranjo para eles, né, que eles vão inaugurar, nos convidados para a festa de inauguração. Fizemos uma carta dando as boas-vindas para eles e já pensando na nossa parceria do dia 14, que ela já confirmou com a gente. Então, hoje... gente, só um minutinho, Tom, não me deixe. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas saindo, estamos em 55. Eu preciso finalizar aqui com vocês, tá? Vamos mais alguns minutinhos. Mas então, enfim, Paty, o que você tem feito para a gente tem sido uma universidade. Ai, Tom! Faça de conta que é para você, tá bom? Tá bom, um beijo. Obrigada por contribuir, Tom. Continuamos juntos. Vocês, né? A gente é um time tão grande, um time de pessoas tão maravilhosas, né? Eu que era tão desafavor do virtual, de pôr em prática essas coisas, e você tem conseguido fazer isso com a gente. Então, hoje é só gratidão. Nosso mês poderia ter sido muito pior se você
você principalmente, mas a Simone, todo mundo, os amigos, o Cassiano, a Rô, tanto que a gente tem trocado. Mas esse que é o gostoso, né, Tom, dos processos de evolução, a gente entender que o resultado está no coletivo, né? Então, para dar um abraço para todo mundo, viu? Então, muito Beijo, obrigado. Tom. Beijo. Obrigada. Gente, quero ouvir os demais também, tá? Se puderem compartilhar aí, se tem alguma coisa que eu falei, Paty, eu já faço isso, né? Uma boa prática. Eu acho que a questão aqui do treinamento, é claro que eu passar esse conteúdo para vocês, de novo, não como verdade absoluta, né? Não temos bola de cristal, mas de forma colaborativa. E vocês, como a gente está aqui num corpo de gestores, né? Se tem alguma coisa que já testou e muito legal, ou que viu no treinamento e gostou, eu acho que é super válido de compartilhar, tá? O bate-papo não está ativo aqui para mim. Não sei, não consigo ver se tem. Ah, olha, gente, eu não estava vendo aqui os comentários, tá? É possível comissionar diferentes vendedores quando é cliente novo e quando é retorno de cliente fidelizado. Perfeito, Léo. É isso. A gente começar a treinar a nossa equipe através das premiações, porque premiação treina, tá, gente? Se eu só premio pelo ticket médio que você vende, eu vou olhar só para isso. Se eu premio pelo faturamento, eu vou olhar para isso. E aí eu estou lá cobrando que você precisa fidelizar clientes novos. Poxa, então premia por isso, né? Premia o cara que está ali batalhando para fidelizar novos clientes. Poxa, você só bate meta em promoção, você precisa bater meta em coleção nova. Então premia pelo número de peças vendidas de coleção nova com preço cheio, né? Isso aqui determina muito a forma que o time de vocês olham para as coisas, tá? Bom, só para concluir aqui com vocês, a atividade prática não é para ser agora, tá, gente? É uma atividade prática sugestiva, inclusive, faz quem achar relevante, né? E se fizerem, por favor, compartilhem com os supervisores para que eles possam compartilhar comigo também. Que eu acredito que já faz aí parte da rotina de vocês gerencial mensal, mas só para a gente fixar aqui o conteúdo, que foi principalmente trazer esse raciocínio mais estratégico, apoiado com ferramentas, eu trago aqui essa atividade como sugestão para que vocês elenquem os principais ofensores da operação de vocês, né? Analisem junto com os vendedores de vocês as causas, as origens desses ofensores, primordialmente do que vocês vão trabalhar agora para abril, para já resolver. E estruture isso dentro do ciclo do PDCA, que foi o que eu apresentei ali para vocês, tá? Que eu vou entregar a planilha para os supervisores, caso alguém não tenha. E elabore planos de ação para cada um dos ofensores mapeados com as causas definidas, tá? Eu trouxe aqui o círculo de PDCA porque ele é o mais simples e a matriz ali do BSC que eu mostrei para vocês, eu estou montando um treinamento só sobre isso porque ela é uma planilha, ela é uma ferramenta de gestão que traz uma visão mais de negócio mesmo aprofundado, tá? O que eu acho para vocês enquanto gestores extremamente importante, mesmo vocês que já entendem da operação, de negócios, de business, etc, eu acho que é importante a gente se aprofundar e validar algumas coisas, tá? Então, deixa aqui essa atividade, tirem print, por favor, e vou pedir aqui carinhosamente para vocês, tem 50 pessoas aqui ainda me acompanhando, vou pedir para que vocês apontem o celular de vocês aqui para esse QR Code, o primeiro que está apresentando, para avaliar aí o conteúdo do treinamento, tá? O que eu quero com essa avaliação? Entender se fez sentido para vocês, se foi relevante um ponto ali, né, que mais chamou atenção, que colaborou e etc. Ou se não foi relevante, a gente não tem problema nenhum em mudar de rota. A ideia aqui, que é o que eu estou falando em todos os treinamentos, né, que faça sentido para vocês, tá? E o segundo QR Code é para quem quiser acompanhar o meu perfil profissional nas redes sociais. Então, deixei ali para vocês, tem o @, mas também tem o QR Code, tá? Vou pedir aqui a confirmação se vocês conseguiram acessar o link da avaliação, porque ontem eu abri, acho que eu deixei pouco tempo e eu vi que poucas pessoas conseguiram acessar. Então, por favor, abram os microfones de vocês e me confirmem aí quem conseguiu já acessar e abrir o link, por favor. Conseguiram? Confirmem para mim, por favor. Tiago, conseguiu. Tom, conseguiu. Consegui. Eu consegui. Consegui sim, Paty. Conseguiram? Eu também consegui. Então tá. Gente, um beijo, foi ótimo estar aqui com vocês.
Quero avisar que o terceiro módulo de treinamento gerencial não vai acontecer na próxima semana por conta das nossas convenções, né? Tem coach, tem fórum aí em convenção, todas as marcas do grupo. Então, o nosso terceiro módulo vai acontecer aí na segunda semana de abril, assim como o quarto e último módulo na terceira semana de abril, tá? Então, só para a gente ter essa agenda, mas depois o reforço ali com o pessoal. E assim como o treinamento também do segundo módulo para os vendedores de vocês, do digital, que nós começamos o primeiro módulo ontem, também não vai ter na próxima semana, mas vamos continuar ali na segunda semana de abril. Tudo bem? Um beijo.